Números 11, versículo 4 nos fala: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Talvez você não entendeu nada desse texto, mas, como eu sempre falo, um texto tem um contexto, né? Para que não haja um pretexto. E o vulgo aqui são aquelas pessoas que saíram de lá do Egito e que não eram israelitas. E eles saíram para uma terra prometida. Eles saíram do Egito em rumo a uma terra prometida. E aí a Bíblia chama esses que não eram israelitas de vulgo. E depois no Novo Testamento chama de gentios, certo? E saíram. Só que os israelitas, eles tinham sido escravizados lá no Egito. Eles não tinham como ter saudade do Egito, mas o vulgo não. O vulgo, ou seja, essas pessoas que não eram israelitas, eles saíram com as expectativas de herdar uma terra prometida durante dias. O espaço do Egito até a terra prometida era de 40 dias, e eles saíram com essa expectativa. Só que eles não contavam que Deus haveria de provar aquele povo. Já tinha se passado 2 anos e 2 meses, quando esse vulgo, essas pessoas agora, que não eram israelitas, elas começaram a ter saudade lá do Egito. Começaram a ter saudade da carne, da comida típica do Egito. Por quê? Porque ali no deserto onde eles estavam, eles eram sustentados pelo próprio Deus, que mandava sobre eles um maná. E desse maná eles faziam as refeições deles. E esse vulgo começou agora a falar que tinha saudade. Isso disseminou no acampamento, no arraial de Israel. E houve uma grande murmuração do meio do povo. O povo começou a reclamar. O povo, eles começaram a falar assim: poxa, Moisés, tu trouxeste a gente para esse deserto, você vai matar a gente aqui, não tem uma carnezinha, não tem um churrasco, não tem nada aqui nesse deserto. E começaram a reclamar. E isso, quando Deus ouviu isso, Deus se aborreceu com isso. Por quê? Porque eles não souberam lidar com as provações de Deus, e eles foram influenciados por esses vulgos, por essas pessoas. Então, essa influência corrompeu aquele povo. Paulo, mais tarde, ele vem falar isso. Ali em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Amém? Então, o que nós precisamos fazer é o seguinte: nós precisamos ter contato com as pessoas que não são crentes, que não são evangélicas, que não professam a mesma fé que nós professamos. Nos seus negócios, no seu dia a dia, você precisa ter contato com essas pessoas. Nós precisamos ter contato com essas pessoas. Em alguns momentos nós precisamos falar de futebol, de política, nós precisamos falar de entretenimento. Nós precisamos falar. Mas, ao mesmo tempo que nós precisamos falar, nós precisamos ter contato com essas pessoas, nós precisamos ter um contato de influenciar essas pessoas para a luz. Porque a Bíblia fala que nós somos luz para iluminar e sal para salgar. Então, a posição do povo de Israel foi a posição de serem influenciados, não de influenciadores. Mas eles tiveram a posição de serem influenciados pelo mal. Não estou falando que as pessoas que são do mundo, elas não têm coisas boas para nos passar. Eles têm muitas coisas boas para nos passar. Mas quem conhece a verdade? Você conhece a verdade. Você conhece o caminho. Então, de maneira alguma, você pode fazer parte desse sistema que se chama o mundo. Amém, irmãos? Então, essas pessoas aqui, elas foram persuadidas de uma forma indevida. Olha o que Jesus fala. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, o que significa insípido? Sem sabor, né? Com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, Jesus ele falou que as pessoas que conhecem a verdade, elas que dão sabor ao mundo. Elas que dão sabor. Elas contagiam
não contaminam, mas contagiam o mundo com o quê? Com o sabor. Aonde você chega, você tem que dar sabor. Mas se você não der sabor, você vai ser insípido. E você não vai servir para nada, conforme as palavras de Jesus, a não ser para ser pisado pelos homens. E se hoje nós podemos ver as ruas asfaltadas, antigamente não era essa a realidade. Quando não era barro, eles colocavam sal, um determinado sal, que eles colocavam na rua e todo mundo pisava no sal, o sal insípido. Então Jesus, ele faz essa alegoria para nos mostrar que nós somos uma via de sabor, não uma via para ser pisado pelas pessoas, e especialmente pelo mal. Amém? E o que a gente percebe nesse texto de Números capítulo 11, versículo 4, é que aqueles israelitas que deveriam influenciar o vulgo, eles foram influenciados. E assim, nessa vibe, ou nessa vibração, muitos crentes estão sendo influenciados pelo mundo. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, já nos afirma isso, que o final dos tempos, os dias seriam mau. Paulo, ele fala aos romanos que a iniquidade haveria de aumentar exponencialmente. Então o que nós percebemos é que nós temos uma igreja fraca, pálida, uma igreja que não se impõe, uma igreja que é influenciada pelos hábitos e pelos costumes do mundo. Eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando de uma maneira geral o que está acontecendo com a igreja.